Olá, pessoal. Eu sou a Ingrid e hoje nós apresentaremos o episódio de gestão de conflitos sobre algo que, se ainda não esteve presente na sua vida, um dia ainda vai estar, que é o tal do conflito. Qualquer relação em grupos acaba em conflito. Pode ser um conflito positivo, pode ser um conflito saudável, ou então pode ser um conflito bem complicado. Mas, no caso, iremos conversar sobre resolução de conflitos em equipe. Bom, eu quero começar perguntando para o Fábio. O que você considera um conflito? Você acha que conflitos devem ser evitados ao máximo? Conflitos são necessários? Boa noite. Eu vejo conflitos, assim, de uma forma geral, de uma maneira bem positiva, desde que essas pessoas que estejam envolvidas, elas enxerguem isso como uma opinião como uma oportunidade de mudar a sua opinião, enxergar de uma forma diferente algum tópico específico, enfim, evoluir de uma forma geral. Porque a partir de um conflito não é muito difícil de se tornar uma indisposição entre as pessoas. Então eu acho que não vale a pena você se envolver em conflitos quando eles não tangem o ambiente de trabalho, assim. Valéria, você já venceu algum desses casos? Eu já vivenciei tanto conflitos com resultados positivos, né, que nem o Fábio falou, assim, que isso pode ser bem positivo para a equipe, dependendo de como as pessoas lidam com isso. Todo conflito de ideia pode resultar, né, nesse outcome positivo. Hoje em dia, quando a gente fala muito assim de diversidade no trabalho, e a gente entende a importância da diversidade de vários níveis, inclusive a diversidade cognitiva, né? Pessoas que pensam de maneiras diferentes sobre a mesma questão. E eu já passei, sim, muito por essas situações, né? Onde a sua chefia pensa de um jeito diferente, como é que ela tende ou ela quer que aquela questão seja resolvida, e você tem uma ideia diferente de como aquilo pode ser tocado, né? Que solução vai ser dada. Eu passei por uma vez uma menina que fez par comigo num projeto, e ela não fazia parte dela, ela não entregava parte dela. Isso estava vinculado a um projeto maior. E uma hora a nossa liderança cobrou esse resultado. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tentei negociar assim, de várias formas e não deu certo. Então, esse foi um exemplo que, por mais que eu tivesse tentado ir com calma, negociar e conversar e oferecer ajuda e tentar descobrir o que estava acontecendo, por que ela não estava entregando a parte dela, eventualmente eu tive que escalonar a maneira de lidar com esse conflito e efetivamente conversei com a chefia, né? Expliquei o que estava acontecendo e por que não tinha sido entregue no prazo. Você acha que isso é uma coisa que sempre existiu, da gerência ter esse papel de lidar com conflito, ou é uma coisa, sei, tá chegando por agora? Entendia-se antigamente que conflito era inerente ao ambiente de trabalho e não era uma questão para a chefia resolver. Se você não está se dando bem com uma pessoa, isso não é uma questão de chefia, inclusive você começa a ter até essa noção, essa diferença entre a noção de chefia e a noção de liderança. A gente viu ao longo aí dos últimos anos uma migração da noção de você coordenar o trabalho para você coordenar pessoas. Foi quando os líderes eles começaram a ter que se preocupar com gestão de clima organizacional e gestão de cultura organizacional. Isso antigamente não era falado, não era pensado, né? Não existia essa lógica do eu sou responsável pelo bem-estar de todo mundo. Então eu vejo que isso sim mudou. Então pode acontecer sim de ter alguns conflitos que a chefia não entende que ela tem nenhum tipo de papel na resolução daquilo ali, sim. Mas o que se entende hoje é que o clima organizacional importa e que os conflitos eles são sim uma questão de trabalho. Uhum. Sim. Jonathan, a Valéria falou um pouco dessa questão de ter uma diferença entre a equipe e, às vezes, precisar ter essa diferença entre as pessoas numa equipe. Qual que você acha que é a conexão que tem entre a diferença das pessoas que estão na equipe com gerar conflitos? Eu entendo, Ingrid, que o conflito é uma coisa natural quando você tem um conjunto de pessoas, né? O conflito vai nascer das diferenças entre essas pessoas, né? A gente vai ter diferentes opiniões, né? Vai ter diferença de geração, diferença de personalidade, percepções diferentes também entre até setores, né? Pessoas mais técnicas e pessoas que trabalham diretamente na operação, né? E tudo isso pode gerar conflitos, né? Todas essas diferenças podem gerar conflitos. Inclusive as diferenças sociais também entre as pessoas, as diferenças cognitivas, como a Valéria abordou bem aí. Então eu acho que é uma situação natural quando se trabalha em conjunto e ela pode sim ser administrada pela gerência e até pelas próprias pessoas envolvidas na equipe, né? Uhum. Sim. Como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Afinal, se todo mundo concordasse em tudo, nada nunca mudaria. Então, como o Fábio falou lá no começo, o conflito pode ser uma coisa positiva, sim.
Então, dentro desse aspecto, né, você falou da questão, né, de gerência também, das diferenças às vezes, emocional. Em relação a isso de tipos diferentes de conflitos que existem, também falamos de conflito entre duplas, né? André, que tipos de conflito que você vê aí que existe, que está tendo hoje em dia nas empresas? Então, Ingrid, quando a gente pensa em conflito, a gente vai para o leigo, né? A gente está acostumado a atribuir conflito como se fosse sempre um embate, uma briga, ou qualquer coisa do tipo entre pessoas, mas a gente tem uns conflitos que eles extrapolam um pouco esse tipo de ideia que a gente tem sobre essa palavra. A gente tem, por exemplo, o conflito geracional, que é quando a gente mistura ali o status, que são pessoas mais velhas que estão há mais tempo exercendo esse serviço, e as pessoas que vão chegando novas, de uma geração mais nova, que tem aí uns ideais diferentes, que aprenderam coisas de forma diferente, que estão aí, às vezes, mais em conformidade com o que vai chegando de mudança. E isso pode gerar um conflito, até pelo menosprezo recíproco, né? Essas pessoas que estão trazendo um novo, achando que o velho é apenas descartável, e as pessoas que estão aí com essa visão mais conservadora, achando que a mudança que está vindo não vai ser tão agradável, não vai ser tão benéfica. A gente pode falar também sobre o conflito de reestruturação, que aí ele não é exatamente entre uma pessoa e outra, uma geração e outra, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma mudança organizacional, uma mudança de cultura ou de procedimentos. E aí, toda vez que você gera uma mudança, pelo menos é o que eu observo nos ambientes que eu frequento e que eu já frequentei, é que a gente, seres humanos em geral, a gente tem aí uma tendência a segurar um pouco, a ser resistente a qualquer tipo de mudança. Ainda que a gente esteja numa situação ruim, como a gente está em uma zona de conforto, numa conformidade, uma coisa que a gente já está acostumado, a gente costuma ficar na defensiva com mudanças e, às vezes, até parte para uma agressividade aí. Mesmo que ela não seja de um embate geral, ela pode ser corporal, né? Ela pode ser em gesto, ela pode ser na forma de falar, no tom. Então, a gente tem vários outros tipos aí, mas eu acho que resume bem que a gente não pode deixar conflito só como o entendimento leigo, geral, popular que a gente tem. Às vezes acontece numa empresa que a empresa sempre teve um valor e os funcionários também têm, e aí às vezes a empresa faz uma coisa que entra em discordância com o que sempre falou, e às vezes o funcionário chega até a fazer greve, né, por conta disso, porque não aceitam isso. E assim, o que você acha disso, quando às vezes é tão específico o conflito que não tem nem maneira de lidar com isso? Bem, eu acho que quando vai muito ao específico, a gente tem que aí primeiro ser criativo, né? A pessoa que está aí liderando o processo, ela não pode achar que ela tem um manual e que ela vai conseguir resolver os conflitos igual a Super Nanny, vai lá e coloca as crianças ali dentro de casa para pensar no cantinho. Não vai acontecer isso, a gente tem, né, pessoas adultas muito diferentes, como já foi falado antes. E aí o que a gente tem que fazer primeiro é abordar as individualidades das pessoas. Sempre que a gente está falando de conflito, a gente está falando aí de percepções diferentes, né? Já foi colocado isso. Então eu acho que a gente precisa tentar chegar num caminho do meio. Isso precisa estar aí de acordo com, como você falou, os valores, a cultura da empresa, mesmo que seja uma mudança desses valores e cultura, isso precisa estar bem estabelecido. Numa composição hierárquica, como acontece, por exemplo, em empresas, e aí a resolução de conflito passa para o lado profissional, a gente tem que decidir, né? Ainda que seja nem João, nem Pedro, a gente vai ter que decidir como é que vai ser o caminho aí, e as pessoas vão ter que entender que a resolução de conflitos é ceder também. Oi, gente, eu sou o Adler. Eu só queria complementar com uma parte que o André falou mais no início sobre o novo e o velho, com um exemplo assim, interessante que no Japão eles têm um cara que chama Hayao Miyazaki, que ele é um dos fundadores de um estúdio grande lá que faz animações, e desde o início, a vida inteira dele, o que ele faz os filmes que ele faz, que ele cria, são todos animados em 2D, aquela animação bonitona, né? E tem um videozinho no YouTube com o pessoal mais jovem do estúdio mostrando uma animação em computação gráfica que eles fizeram para pedir uma opinião mesmo do Miyazaki. E ele olha para aquilo ali e ele acha uma coisa horrenda, grotesca, porque ele não consegue entender como é que aquilo pode existir e como é que isso faria sucesso. Então, é só um exemplo desse conflito entre o novo e o velho, como que se influencia, né? Porque ele realmente fica chocado, assim, em ver aquilo ali funcionando. Legal. Eu queria completar também, já que a gente estava falando aí sobre esse processo, de que que exige muito de todas as partes uma maturidade que nem sempre todo mundo tem. Quando a gente fala sobre um ambiente, né, de emprego, a gente está falando sobre uma maturidade profissional, de entender que a pessoa ali não está contra você, mas está contra a sua posição naquele momento. Mas a gente tem que falar também sobre a maturidade de lidar com essas coisas todas.
Porque se ambos estão ali dispostos a encontrar o melhor caminho e não a estar certo, a gente consegue convergir esse conflito em algo realmente positivo, em algo agregador. Valéria, anteriormente você tinha comentado comigo de uma questão de... Eram duas pessoas de chefia, de gerência, de duas unidades diferentes, e que eles não se davam bem, existia uma divergência, uma competitividade muito grande entre os dois, que acabava até as instituições nem conseguiam lidar direito. Pensando nisso, você consegue entender um pouco, às vezes, a natureza de alguns conflitos? Esse caso que você está falando é o seguinte, eu trabalhei numa gerência nacional, numa empresa que eu trabalhava, num grande banco, eu trabalhava na matriz, eu trabalhava para um gerente nacional, A, e tinha outro gerente nacional, B, que então eram unidades de mesmo nível de hierarquia, e esses dois gerentes nacionais, eles tinham um conflito interpessoal, que pelo que eu percebi era baseado na disputa de poder, né, uma disputa de status dentro da empresa. Eles tinham posições altas, eu não sei dizer se eles estavam tentando disputar a mesma posição acima deles, que no caso seria de superintendente, talvez, se fosse isso, os dois tentando aparecer mais que o outro, uma certa competitividade social mesmo. Então, por que não tinha essa questão que André trouxe, né, de você mesclar as ideias e você, na verdade, você está olhando para a solução do problema? Não tinha isso. Então, as unidades não colaboravam e eram unidades pares dentro de uma mesma superintendência. Então, muitos projetos ficavam prejudicados por isso e a natureza que eu vejo realmente é a disputa de poder naquele caso. Sim, e isso leva a um ponto muito interessante que eu queria chegar em alguns momentos, né, que você mencionou nessa questão de você apropriar-se da ideia que você teve, né, às vezes você está numa equipe e aí você fala uma coisa e no final alguém vai e pega com toda a propriedade e fala o que você falou. Onde você acha que entra aí o papel do líder nessa equipe? Porque às vezes a gente tem sim que assumir, né? Às vezes a ideia, a gente tem que sim se empoderar da ideia que a gente teve, do nosso trabalho. Acontece muito de você sentir assim, será que a pessoa que está me liderando está vendo o meu nível de colaboração da mesma maneira que eu estou percebendo esse nível de colaboração? Então, quando a liderança está muito antenada, ela está próxima e ela sabe o que realmente está acontecendo ali no dia a dia, essa insegurança ela diminui muito quando a liderança também, ela sabe reconhecer individualmente as colaborações, você sente muito menos insegurança, fica com muito menos vontade assim de, nossa, eu preciso colocar aqui a minha ideia, porque o que tem por trás disso eu entendo que eu quero ter meu lugar ao sol, que é plenamente justificado, é o que todo mundo quer mesmo. Você quer fazer um bom trabalho, você quer que as pessoas te reconheçam por isso. Então, tem que ser, eu acredito que é muito mais confortável que isso seja uma coisa puxada, ou seja, a liderança vai atrás também de entender isso, né, do que uma coisa cantina da escola, sabe? Tá todo mundo gritando para ver quem consegue ser reconhecido. Então, assim, se a liderança está mais próxima e ela sabe reconhecer os méritos individuais, as colaborações individuais, eu acho que você diminui muito dessa necessidade de competição pela atenção numa dele, por exemplo. Eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar nisso, mas sobre uma outra ótica da importância da liderança na mediação de conflitos, que é voltando um pouco sobre o que a gente falou, que a Valéria falou, na verdade, sobre aquela condição histórica em que as lideranças achavam que o conflito era uma coisa a ser resolvida entre as pessoas envolvidas e não afetava, não tinha que ser abordada pela empresa, né? Esse é o tipo de visão que faz com que a empresa ou o projeto ou qualquer coisa que seja não avance, porque eles estão descartando completamente o poder nocivo que tem um conflito acabar causando não um engrandecimento, não uma resolução, não uma solução em que cada um cedeu e cada um ajudou a construir, mas gera um problema pessoal entre essas duas pessoas, como foi o caso desses dois gerentes aí, que estavam ali procurando os dois competir um com o outro mais do que solucionar o problema. E isso é claramente um exemplo de como a gente consegue atravancar a evolução da empresa, o desenvolvimento daquilo ali que a gente está, todo mundo, ou pelo menos deveria estar, construindo junto. Fábio, então a gente discutiu muito essa questão de conflito, às vezes, por exemplo, igual o Ader falou, de conflito de geração, né? Uma pessoa que já é muito velha, uma que é muito nova, mas igual, por exemplo, na área de TI, a gente tinha um conflito maior de experiência. Então, pode ser que, às vezes, a pessoa mais velha tem mais experiência ou não, mas... Então, a gente tem muita questão de pessoas que já sabem muito e acham que o início é o básico, mas aí entra uma pessoa nova no time, não explica direito esse básico. Às vezes tem a pessoa que... Aí a pessoa do básico fica meio calada, fica com vergonha de falar porque não tem experiência. Onde que você acha que o líder entra nesse caos completo? Então, um ponto que eu acho legal da gente levantar, até para poder fechar essa parte de liderança e
pular para outro tópico, é sobre realmente esse ímpeto das pessoas de tomar a frente e defender a sua ideia ou dar a sua opinião. É exatamente esse ponto que você tocou sobre experiência, principalmente na área de TI, que normalmente aquela pessoa menos experiente, ela sempre fica mais recuada, né? Ela sempre tem um pouco mais assim de receio de falar algo, qualquer coisa. Até que pode ser uma coisa simples, mas a pessoa tem receio de falar por medo de estar errado, ou por medo de falar alguma besteira, e justamente pela posição dessas outras pessoas mais experientes, que normalmente sempre puxam um gancho para falar sobre algum assunto, ou qualquer outro assunto, medo dessas pessoas realmente mais experientes julgarem, ou acharem que a opinião daquela outra pessoa não é válida. Então, eu acho que para esse tipo de conflito que a gente está falando, o papel do líder é fundamental para que o líder impulsione essas pessoas que falam menos, resumindo, que falam menos, né? E talvez até enxugue um pouco essas pessoas que são mais explanadas, que falam mais, para que a gente tenha um equilíbrio na equipe, que tantas pessoas que têm vergonha de falar, elas tenham a tranquilidade, elas sejam impulsionadas pelo líder e talvez até tomem um pouco mais de coragem para poder expor sua opinião, expor um ponto diferente, enquanto essas outras pessoas mais experientes entendam o papel delas de estar ali como auxílio e, enfim, dar o espaço de todo mundo realmente participar dessa discussão ou desse conflito que visa realmente a evolução da equipe como um todo. Você falou uma palavra muito interessante que me recordou um pouco do momento que a gente está vendo agora, que é a palavra equilíbrio, o equilíbrio dentro da equipe, né? Então, atualmente, 2020, estamos vivendo uma situação pandêmica em que a maioria dos trabalhadores estão trabalhando de casa, então só agora que estão começando a voltar para a empresa, e a gente teve algumas experiências bem interessantes nesse processo de trabalhar em casa. No início foi conturbado, e depois a gente se acostumou, nem sempre, e muitas pessoas reclamam que estão trabalhando muito. Adler, o que você acha? Como é que você acha que o conflito entra nesse momento tão especial que a gente está vivendo? Na pandemia é interessante a gente observar esses efeitos, né? Porque, se por um lado, para quem está no trabalho remoto, não tem uma parte dos problemas que tinha antes, por exemplo, com o trânsito, né? Mas, por outro, parece que o trabalho está sempre presente, né, na nossa casa. Ele acaba invadindo esse nosso tempo, a gente parece que está sempre no escritório o tempo inteiro, e acaba havendo umas cobranças proporcionais. Tipo, o chefe manda fazer um treino uma hora do almoço, ou então mais tarde, né? E uma coisa interessante também, eu tenho um amigo que, desses período, ele tem o número de reuniões que ele acaba tendo no dia, o número de reuniões, o tanto que ela dura, acaba sendo bem absurdo. Porque, por exemplo, ele acaba consumindo todo o tempo que ele deveria estar trabalhando, e ele está apenas nessas reuniões que muitas vezes não levam a nada. Então, isso acaba cansando, né, as pessoas também, porque você vai ficando lá e sente que deveria estar trabalhando, sente que deveria estar fazendo outra coisa, mas está lá perdendo tempo com essas reuniões que podem ficar acontecendo, acaba indo por muito mais tempo que deveria. Então, são os efeitos diversos que essa situação gerou, né? Eu queria acrescentar nisso que é o maravilhoso caso da reunião que podia ser um e-mail, né? A gente já tinha isso antes, mas como a gente tinha uma dinâmica presencial, a gente tinha a comunicação verbal direta, que não precisava de um meio eletrônico para intermediar, a gente às vezes conseguia minimizar isso, embora já existisse. E agora que a gente está cada um isolado, né, no seu contexto de isolamento, a gente tem um problema maior para encarar. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter aí muitos ajustes a serem feitos, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, mas a gente tem aí novos tipos de conflito. A gente tem esse problema de estar numa comunicação não verbal, em que a gente lê o texto que a pessoa está mandando e interpreta do jeito que a gente quer, porque a gente está acostumado a vivenciar isso, e aí a gente acaba interpretando de forma errônea, e isso pode gerar alguns conflitos, e aí já não parte nem das duas partes, parte aí de uma interpretação que nem está acontecendo, né? A gente não sabe como vai ficar isso aí nos próximos meses, quem sabe anos. Bem, aproveitando para falar isso, eu acho que da discussão toda que a gente teve aqui, o que a gente pode aprender com essa discussão de que não tem nenhum profissional aqui, na verdade não tem nenhum especialista, a gente está aqui compartilhando as nossas impressões, as nossas experiências, é de que, acima de tudo, além da maturidade que já foi colocada, a gente precisa de uma boa vontade aí, a gente precisa ser didático às vezes, porque a gente tem aí disparidade de experiências, de entendimentos, de conhecimento mesmo. A gente precisa ter aí uma empatia para poder se colocar no lugar do outro, entender por que ele está reagindo daquela forma, ou por que ele não está reagindo de forma nenhuma, por que ele não está falando, ou por que ele está falando muito. A gente precisa muito de humildade e de negociação para poder chegar. Apesar dessas coisas todas que foram colocadas, a gente também precisa de muito respeito mútuo, porque as partes de empatia, as partes de humildade, elas não tem que ser só em uma mão, né? Tem que ter reciprocidade aí no meio. A gente tem que entender até que ponto a gente pode ser empático, a gente pode ali tentar não reagir de uma forma mais dura com uma pessoa que está agindo dessa forma com a gente, mais agressivo, mais
na defensiva, e quando a gente realmente tem que impor ali um respeito e finalizar aquilo ali, porque isso pode virar uma coisa muito maior, né? A gente não pode ficar alimentando isso e nem pode deixar ser desrespeitado a todos. Sim. Então, partindo de toda a nossa conversa, eu vou botar uma coisa que eu falei no início. O conflito vai chegar para todo mundo, pode ser uma coisa que vai trazer muitas coisas positivas e pode ser um conflito que vai gerar transtorno. Mas a gente, como o André falou muito bem, a gente só tem que ter um pouco de respeito, humanidade, empatia pelos outros, que a gente consegue lidar com muito respeito entre todos nós. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui com a gente acompanhando a nossa conversa e adeus. Até logo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, muito Obrigado, obrigado. pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.